e em 1982 eu nasci. Nós já nascemos no lar adventista. Após isso, sempre a gente acompanhava na infância os pais trabalhando junto com os irmãos em plantio de igreja, pioneirismo, e eu sempre fui muito encantado pelo trabalho missionário da igreja. Me recordo quando existia evangelismo com aqueles slides, a voz de Roberto Rabeiro, isso tudo ficou em minha mente, né? A vida seguiu, eu conheci a minha esposa, a Laurinete, e interessante que eu falei com ela, olha, meu sonho é ser pastor. E ela, por não ser de família adventista, ela disse que não gostaria de ser esposa de pastor por causa das dificuldades. Até que em algum momento, o pastor Luiz Fontinelli me fez uma ligação. Na época eu era diretor de um grupo, eu estava mais ou menos com uns 30 anos de idade. O pastor Fontinelli me fez uma ligação me perguntando se eu poderia recepcionar um comportor, um estudante de teologia que estava de férias. Nós recepcionamos esse comportor, hoje pastor Leandro, e quando eu recepcionei, eu perguntei a ele quais que eram as dificuldades do seminário, os valores, porque eu tinha o interesse e o desejo. Mas eu sei que o meu maior desafio era convencer a minha esposa. E eu não sabia que Deus estava trabalhando com ela. Deus sempre falou muito comigo em sonho. E aí eu sonhei que eu estava num gramado verde, assim, né, muito grande, e eu estava rodeada de mulheres ao meu redor. E eu via que ao fundo assim, desse gramado tinha uma igreja. E na hora que eu acordei, né, eu tive esse sonho bem de manhãzinha, na hora que eu acordei, que eu fui assim, beber água, fui para a cozinha, eu tive a certeza que Deus estava me falando que aquele lugar que eu sonhei era um colégio adventista. E aí eu fiquei assim, estranha, sonhei que eu estava no colégio, será que Deus está querendo me dar alguma mensagem? Mas ainda assim eu fiquei calada na minha, esperando, né, o que ia acontecer. Passou alguns meses, uns 2 meses, tive o mesmo sonho. Um sonho igual, idêntico ao primeiro. E da vez que eu tive o segundo sonho, eu comecei a pensar assim, eu acho que Deus está me chamando para alguma coisa diferente. E ainda assim eu fiquei quieta, né, não falei nada com meu esposo. E aí, passado um mês, mais ou menos, desse segundo sonho, ele chegou para mim e falou assim, meu bem, eu vou fazer vestibular de teologia. Fiquei assim, né, assustada, né, e me deu aquele ímpeto, aquela vontade de falar assim, não faz, né, agora que a gente está aqui na nossa casa, está tudo estabilizado, né, nossos filhos estão aqui pequenininhos. Mas na hora que eu pensei de falar isso, o Espírito Santo falou na minha mente assim, você lembra que eu te avisei? Você lembra que você sonhou? Eu já estava te preparando para esse momento. Eu penso que o nosso chamado, né, o meu chamado veio diretamente de Deus. E eu fico muito feliz por isso. A vida do pastor é uma vida cheia de altos e baixos. A vida do pastor é uma vida com muita alegria, com muita satisfação, mas também existem momentos de cansaço mental, existem momentos em que nós precisamos nos afastar das pessoas e nos recorrer mais à presença de Deus. A vida do pastor é uma vida feliz, mas também uma vida cheia de desafios. E na minha vida eu tenho como inspiração o que está aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Então, o Senhor já havia reservado esse chamado para mim desde antes de existir. Mas também Deus utilizou pessoas, líderes da igreja, que acreditaram em mim, mesmo na minha infância e juventude, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.